Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Hoje seguimos com o estudo do livro do profeta Jeremias, chegando ao capítulo 25. Este capítulo marca um momento importante na mensagem profética, pois Jeremias anuncia o juízo iminente contra Judá e as nações vizinhas, incluindo a profecia dos 70 anos de cativeiro na Babilônia. É um chamado solene ao arrependimento, mostrando que Deus é paciente, mas também justo, e que sua disciplina busca sempre trazer restauração e correção. Agora convido você a acompanhar comigo a leitura do capítulo 25 do livro do profeta Jeremias. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o primeiro ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: Desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, que é o ano 23, veio a mim a palavra do Senhor, e vô-la anunciei a vós madrugando e falando, mas vós não escutastes. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutastes, nem inclinaste os ouvidos para ouvir, dizendo: Convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais, de século em século. E não andeis após deuses alheios para os servirdes e para vos inclinardes diante deles, nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que vos não faça mal. Todavia, não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com a obra de vossas mãos, para vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutastes as minhas palavras, eis que eu enviarei, e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e pô-los-ei em espanto, e em assobio, e em perpétuos desertos. E farei perecer entre eles a voz de folguedo, e a voz de alegria, e a voz do esposo, e a voz da esposa, e o som das mós, e a luz do candeeiro. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia, e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a da terra dos caldeus. Farei deles um deserto perpétuo, e trarei sobre esta terra todas as palavras que disse contra ela, tudo quanto está escrito neste livro, que profetizou Jeremias contra todas estas nações, porque também deles se servirão muitas nações e grandes reis. Assim lhes retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este copo de vinho do furor, e darás a beber dele a todas as nações às quais eu te enviar, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei entre eles. E tomei o copo da mão do Senhor, e dei a beber a todas as nações às quais o Senhor me tinha enviado, a Jerusalém e às cidades de Judá, e aos seus reis e aos seus príncipes, para fazer deles um deserto, um espanto, um assobio e uma maldição, como hoje se vê. E a Faraó, rei do Egito, e a seus servos, e a seus príncipes, e a todo o seu povo, e a toda a mistura de gente, e a todos os reis da terra de Uz, e a todos os reis da terra dos filisteus, e a Asquelon, e a Gaza, e a Ecrom, e ao resto de Asdod, e a Edom, e a Moabe, e aos filhos de Amon, e a todos os reis de Tiro, e a todos os reis de Sidom, e aos reis das ilhas da além do mar, e a Dedã, e a Tema, e a Bus, e a todos os que habitam nos últimos cantos da terra,
e a todos os reis da Arábia, e a todos os reis do misturado povo que habita no deserto, e a todos os reis de Zinri, e a todos os reis de Elão, e a todos os reis da Média, e a todos os reis do norte, os de perto e os de longe, um com o outro, e a todos os reinos da terra. E o rei de Sesaque beberá depois deles. Pois lhes dirás: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: bebei e embebedai-vos, e vomitai, e caí, e não torneis a levantar-vos, por causa da espada que eu vos enviarei. E será que, se não quiserem tomar o copo da tua mão para beber, então lhes dirás: assim diz o Senhor dos Exércitos, certamente bebereis. Porque eis que, na cidade que se chama pelo meu nome, começo a castigar, e ficareis vós totalmente impunes? Não, não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Tu, pois, lhes profetizarás todas estas palavras, e lhes dirás: o Senhor desde o alto bramirá e fará ouvir a sua voz desde a morada da sua santidade. Terrivelmente bramirá contra a sua habitação, com grito de alegria, como dos que pisam as uvas, contra todos os moradores da terra. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações, entrará em juízo com toda a carne. Os ímpios entregará a espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que o mal sai de nação para nação, e grande tormenta se levantará dos confins da terra. E serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão como estrume sobre a face da terra. Uivai, pastores, e clamai, e revolvei-vos na cinza, principais do rebanho, porque já se cumpriram os vossos dias para serdes mortos, e eu vos quebrantarei, e vós então caireis como um jarro precioso. E não haverá fuga para os pastores, nem salvamento para os principais do rebanho. Voz de grito dos pastores, e uivo dos principais do rebanho. Porque o Senhor destruiu o pasto deles, porque as suas malhadas pacíficas serão desarraigadas por causa do furor da ira do Senhor. Desamparou a sua cabana como o filho de leão, porque a sua terra foi posta em assolação, por causa do furor do opressor e por causa do furor da sua ira. Jeremias começa este capítulo situando sua mensagem no 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, que coincide com o 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Esse detalhe histórico é importante, pois marca o início de uma nova fase na história de Judá, em que as advertências de Jeremias passam a se concretizar com mais intensidade. Durante 23 anos, o profeta havia proclamado insistentemente a palavra do Senhor, chamando o povo ao arrependimento, mas ele lamenta: eu vos falei, madrugando e falando, mas não ouvistes. Essa longa paciência de Deus revela seu caráter misericordioso. Ele não enviou apenas Jeremias, mas muitos outros servos, repetindo o mesmo apelo: voltai agora cada um do seu mau caminho e das maldades das vossas ações. Deus não deseja a destruição, mas a restauração. Contudo, Judá rejeitou essas advertências, desprezando o chamado à mudança de vida e, em vez disso, continuando em seus caminhos de idolatria, injustiça e rebeldia. Jeremias declara que, por causa dessa teimosia, chegaria o momento em que o Senhor cumpriria seu juízo. Eis que eu enviarei e tomarei todos os povos do norte, diz o Senhor, como também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra. É significativo que Deus chame Nabucodonosor de meu servo. Embora ele fosse um rei pagão, Deus o usaria como instrumento de sua justiça. Esse detalhe nos ensina que Deus está no controle absoluto da história, inclusive sobre governantes e nações que não o reconhecem. O anúncio do castigo não era limitado apenas a Judá.
a destruição se estenderia às nações vizinhas, formando um cenário de juízo amplo que alcançaria diversos povos. O Senhor promete fazer destas terras um espanto, um assobio e ruínas perpétuas. Essa imagem forte nos lembra que as consequências do pecado não ficam restritas a um único grupo. Elas têm efeitos amplos, muitas vezes devastadores, alcançando famílias, comunidades e até nações inteiras. Por meio dessas palavras, Jeremias nos convida a refletir sobre o valor da escuta sensível à voz de Deus. A paciência do Senhor é imensa, mas não é infinita. Ele chama com amor, avisa com firmeza e, quando necessário, disciplina com justiça. Essa parte do capítulo nos desafia a não endurecer o coração diante do chamado divino, mas a reconhecer a oportunidade de arrependimento antes que o tempo de correção chegue. Jeremias prossegue revelando um detalhe crucial do juízo divino. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Aqui surge uma das profecias mais conhecidas e impactantes do Antigo Testamento: o anúncio dos 70 anos de cativeiro. Deus não apenas decreta o castigo, mas também define seu tempo. Isso mostra que, mesmo em meio ao juízo, ele permanece soberano e compassivo, estabelecendo limites e apontando para uma futura restauração. O número 70 não aparece por acaso. Ele representa um período completo de disciplina, um ciclo necessário para purificar o povo, fazê-lo refletir e, no tempo certo, restaurá-lo. Essa promessa se cumpre na história. Após o período do exílio babilônico, Deus trouxe seu povo de volta à terra, permitindo-lhes reconstruir Jerusalém e o templo. Isso revela que o propósito final de Deus não é apenas corrigir, mas também renovar e restaurar. Após o cumprimento desses 70 anos, o próprio Império Babilônico enfrentaria juízo. Jeremias anuncia: quando se cumprirem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e aquela nação. Isso evidencia que Deus não favorecia a Babilônia por quem ela era, mas a usava como instrumento temporário de disciplina. Quando sua missão estivesse concluída, ela mesma enfrentaria o peso da justiça divina. Esse padrão é recorrente na Escritura. Deus levanta nações para cumprir seus propósitos, mas quando elas abusam do poder, também são responsabilizadas. Além disso, a profecia se estende a muitas outras nações. Jeremias declara que Deus faria beber o cálice do vinho do meu furor a todos os povos envolvidos, desde Judá até o Egito, os filisteus, Edom, Moabe, Amon, Tiro, Sidom e outros. A imagem do cálice simboliza a ira de Deus derramada sobre as nações, representando um juízo que não é apenas local, mas abrangente. Essa linguagem reaparece em outros livros bíblicos, inclusive no Apocalipse, mostrando a continuidade do tema do juízo divino ao longo das Escrituras. Esta parte nos ensina que Deus governa as nações com justiça e soberania. Ele observa atentamente as ações humanas e age no tempo certo, trazendo correção e restauração, mas também julgamento quando necessário. Para nós, isso traz um chamado à humildade e à confiança. Nada foge ao olhar do Senhor, e Ele governa a história com propósito, sabedoria e misericórdia, conduzindo todas as coisas para a realização do seu plano eterno. Jeremias descreve como Deus entrega a ele o cálice do seu furor, ordenando que o faça beber simbolicamente a todas as nações mencionadas. Essa imagem forte reforça a realidade de que o juízo não se limitará a Judá, mas alcançará também os povos vizinhos que haviam participado das práticas de idolatria, injustiça e rebeldia contra o Senhor. O profeta menciona explicitamente nomes conhecidos: Egito, os filisteus, Edom, Moabe, Amon, Tiro, Sidom e até mesmo nações mais distantes, como a Arábia e a Média.
Todos seriam confrontados com o juízo divino. A imagem do cálice do furor de Deus é profunda porque retrata uma realidade espiritual. Essas nações seriam forçadas a enfrentar as consequências de suas ações, mesmo que humanamente resistissem ou ignorassem os alertas. Deus declara: "E acontecerá que, se recusarem tomar o cálice da tua mão para beber, lhes dirás: assim diz o Senhor dos Exércitos, certamente bebereis." Não havia como escapar do propósito divino. Essa cena simboliza que o juízo não depende da vontade humana, nem do poder das nações, mas da determinação soberana de Deus. O texto também reforça que o juízo começa pela própria casa de Deus, mas não para ali. O Senhor pergunta: "Eis que começo a trazer o mal sobre a cidade que se chama pelo meu nome, e ficareis vós totalmente impunes?" Essa pergunta retórica revela o princípio de que Deus disciplina primeiro o seu próprio povo, mas ele não deixará as outras nações impunes. Isso enfatiza que a santidade de Deus abrange toda a terra, não apenas Judá. Nenhum povo, grande ou pequeno, está fora do alcance da justiça divina. Jeremias descreve ainda o impacto emocional desse juízo. O Senhor rugirá do alto e levantará a voz desde a sua santa habitação. A cena lembra o rugido de um leão poderoso, mostrando a força e a inevitabilidade da intervenção divina. A terra será sacudida e todos os moradores experimentarão a realidade de um Deus que não apenas vê, mas também age. O profeta transmite que essa intervenção será vasta, trazendo espanto e terror a todos os cantos. Este trecho nos ensina que Deus é soberano sobre todas as nações e povos. Não importa o poder ou o prestígio que possuam. Ele é o juiz supremo, e no tempo certo, sua justiça se manifestará. Esse entendimento nos chama à humildade diante de Deus e à vigilância constante, lembrando que a verdadeira segurança não está em alianças humanas, mas na submissão ao Senhor e em viver de acordo com a sua vontade. A profecia segue detalhando os efeitos abrangentes e devastadores do juízo de Deus sobre as nações. Jeremias anuncia que o ruído chegará até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações. Entrará em juízo contra toda a carne, os ímpios entregará à espada. O tom universal dessas palavras revela que Deus não está apenas lidando com questões locais, mas está julgando o mundo inteiro, alcançando todos os povos que se rebelaram contra ele. O profeta declara que haverá pranto e lamento, pois muitos cairão como vítimas de guerra, fome e peste. A linguagem se torna ainda mais intensa quando Jeremias descreve o julgamento como uma ceifa implacável. Ele diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que o mal passa de nação a nação, e grande tormenta se levantará desde os confins da terra. A figura da tormenta representa a agitação, o caos e a destruição que varreriam os povos. Não se trata de um fenômeno natural apenas, mas de uma ação dirigida pelo próprio Deus, que decide intervir para corrigir a maldade e a injustiça espalhadas pela terra. O profeta pinta uma cena de grande tristeza. E os mortos do Senhor estarão naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. Essa descrição brutal aponta para o colapso social completo. Não haverá mais espaço para os rituais funerários, símbolo da dignidade humana, porque o juízo será tão extenso que até mesmo o cuidado básico pelos mortos será abandonado. Esse cenário destaca a gravidade das consequências do pecado coletivo e do endurecimento espiritual das nações. Jeremias, então, dirige suas palavras especificamente aos pastores e líderes das nações, dizendo: uivai, pastores, e clamai. Revolvei-vos nas cinzas, vós os mais excelentes do rebanho. Ele não está falando apenas de líderes espirituais, mas também de reis,
príncipes e autoridades políticas. Deus os responsabiliza diretamente pelo estado da sociedade, pois tinham o papel de conduzir o povo na justiça e na retidão, mas falharam miseravelmente, entregando-se à exploração, idolatria e autossuficiência. Esta parte do capítulo nos lembra de que ninguém está isento do olhar e do juízo de Deus, especialmente os líderes que receberam responsabilidades maiores. Para nós, o chamado é claro. Devemos viver com seriedade, humildade e responsabilidade diante do Senhor, sabendo que Ele é justo e fiel em tudo o que faz. Seu propósito final é nos conduzir a uma vida de retidão e a um relacionamento profundo com Ele. O capítulo encerra com Jeremias, ampliando ainda mais a visão do juízo, descrevendo o completo colapso da liderança e do povo diante da intervenção de Deus. Ele declara: "E não haverá refúgio para os pastores, nem escape para os mais excelentes do rebanho." Os pastores aqui representam os líderes responsáveis pelo bem-estar do povo, e a referência aos mais excelentes do rebanho aponta para os que ocupavam posições de destaque e prestígio. Quando o juízo de Deus chega, nem o poder, nem a posição, nem a influência conseguem oferecer proteção. Essa verdade nos lembra que todos são iguais diante do Senhor, e a verdadeira segurança não está em cargos ou riquezas, mas em viver de acordo com os caminhos de Deus. Jeremias descreve ainda que o clamor e o choro dos pastores serão ouvidos por toda parte, porque o Senhor destruiu o pasto da sua pastagem, ou seja, até aquilo que sustentava a vida diária, como os recursos naturais e econômicos, seria devastado. Esse detalhe destaca a profundidade do colapso. Não apenas a liderança seria abalada, mas também o sustento básico da sociedade, mostrando que nada ficaria intocado quando o Senhor decidisse agir. A profecia também fala do rugido do leão, símbolo do poder avassalador de Deus, e deixaram a sua terra em desolação, por causa do furor da espada e por causa do ardor da sua ira. A imagem é de abandono total, de uma terra que antes era habitada, cultivada e protegida, mas agora se torna deserta e exposta à destruição. Esse retrato sombrio aponta para a consequência final do endurecimento do coração humano: afastamento de Deus, caos social e destruição. Não é que Deus tenha prazer na destruição, mas Ele não permitirá que a injustiça continue sem resposta. Apesar da severidade desse capítulo, há um ensino pastoral precioso para nós. Deus não tolera o pecado indefinidamente, mas seu objetivo final é sempre chamar ao arrependimento e conduzir à restauração. Ele levanta sua voz para nos alertar e nos dar oportunidade de voltar a Ele antes que o juízo venha. Também aprendemos que liderança diante de Deus é uma responsabilidade séria, seja na família, na igreja ou na sociedade, e aqueles que negligenciam esse chamado não ficam sem resposta diante do Senhor. No fim, Jeremias 25 nos aponta para a soberania e justiça de Deus sobre todas as nações e nos chama a viver em reverência, arrependimento e confiança, sabendo que Ele governa com propósito e santidade. Agora, convido você para uma breve oração. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos pela Tua palavra, que nos lembra que Tu és um Deus justo, soberano e santo. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz enquanto ainda há tempo, a abandonar tudo o que nos afasta de Ti e a viver em arrependimento sincero. Dá-nos um coração humilde e obediente que Te honre em cada decisão e capacita-nos a ser testemunhas fiéis do Teu amor e da Tua justiça. Que mesmo em meio às dificuldades e correções, possamos confiar que Tu estás trabalhando para a nossa restauração. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Agradecemos pela sua presença aqui neste canal de estudo, onde vimos o capítulo 25 de Jeremias.
Prepare-se para nosso próximo estudo, que será o capítulo 26. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com aqueles que precisam ouvir sobre o amor, a justiça e a soberania de Deus. Cada compartilhamento é uma semente lançada em solo fértil e o Senhor, em sua infinita graça, abençoa aqueles que dedicam suas vidas a espalhar a verdade de sua palavra. Junte-se a nós nesta missão de alcançar mais vidas com a mensagem do Evangelho. Compartilhe este estudo com amigos, familiares e em suas redes sociais, permitindo que mais pessoas conheçam a fidelidade do Senhor e encontrem segurança em sua presença. Que o Senhor abençoe sua vida abundantemente, renove suas forças e o guie em cada passo do caminho. Amém.